Localizado no coração do bairro Oriental da Liberdade, o Bunkyo é a mais representativa entidade da comunidade nipo-brasileira. Em 60 anos, o Bunkyo reuniu as principais lideranças nikkeis que desempenharam importante papel histórico das relações Brasil-Japão. Qual foi o papel principal do Bunkyo, né? E a maior contribuição que a entidade deu para a comunidade nipo-brasileira e também para a sociedade brasileira em geral? Sim, bom, o Bunkyo tem cumprido o seu papel, que é essa integração e também de transmitir a cultura japonesa, né, para a sociedade brasileira. E também que haja essa integração de todas as comunidades, sociedade, tanto aqui da capital, do interior, dos outros estados. E o Bunkyo tem participado e cumprido essa integração. 3期を務められまして、会長職大変だったと思いますけれども、tinha alguma dificuldade ou emoção que ficou presidente, como é? Como presidente foi um desafio muito grande, né? Eu senti muito inseguro na época, mas como eu estou no Bunkyo já há 22 anos, então eu tinha conhecimento de muitos problemas do Bunkyo. Então foi difícil, mas aos poucos conseguimos superar e estamos levando avante. Eu acho que o Bunkyo, a comunidade, a sociedade é o que é mais beneficiado, não é mérito meu, mas de todo o trabalho de uma equipe. Na data comemorativa, o Bunkyo promoveu um concorrido jantar e o lançamento do livro Bunkyo, Passado, Presente e Futuro, uma obra coletiva com o histórico da entidade. Gostaria que o senhor, como coordenador do livro, dessa obra importante, falasse sobre o seu conteúdo, né? Tivemos em mira 4 objetivos fundamentais. Em primeiro lugar, comemorar 60 anos de Bunkyo em grande estilo. Em segundo lugar, somar os nossos esforços junto às autoridades japonesas que estão fazendo um festejo comemorativo em grande estilo pela passagem de 120 anos do Tratado Brasil-Japão. Em terceiro lugar, fazer uma homenagem ao Kita, que está terminando o seu terceiro mandato agora em abril. Em quarto lugar, o nosso objetivo foi o de deixar um documento histórico para gerações futuras, né? Marcando a passagem histórica do Bunkyo. Qual foi o papel e a maior contribuição do Bunkyo para a comunidade e para a sociedade brasileira de modo geral? O Bunkyo vem cumprindo afinco a sua finalidade institucional, centrado no intercâmbio cultural e social entre o Brasil e o Japão. E dentro desse enfoque tem desenvolvido inúmeras atividades simultâneas e de vários tipos dentro desse enfoque, propiciando uma grande visibilidade da cultura japonesa dentro da sociedade brasileira. Essa é a grande contribuição do Bunkyo no sentido de integrar cada vez mais essa comunidade Nikkei, que nós chamamos, que está inserido como um dos segmentos mais atuantes da sociedade brasileira. Fundado em 1955 por imigrantes japoneses, os Issei, o Bunkyo atualmente é dirigido em sua maioria por Nisseis, a segunda geração nipo-brasileira. Qual é a importância do lançamento desse livro, né, para a comunidade nipo-brasileira, né? Esta é a primeira edição de um livro sobre o Bunkyo em português. Então nós fizemos da Fundação Kunito Miyazaki, fizemos questão de patrocinar para podermos deixar a história do Bunkyo desses 60 anos também para aqueles não letrados no idioma japonês. Temos Nisei já de terceira, quarta, quinta geração e os brasileiros simpatizantes da cultura japonesa
que não teria a possibilidade de conhecer a história do Bunkyo se fosse editada apenas no idioma japonês, né? Fundação Kunito Miyasaka está contribuindo bastante assim, bastante ramos, né? Para a educação também. Parece que está ajudando a bolsista para decassegui no filhos tachimo. O mérito maior é da CIAT. Foi o doutor Ninomiya que conseguiu essa verba de uma empresa japonesa que estava se retirando do Brasil. E apenas o controle do recurso é que ficou a cargo da fundação. E daqui a pouco retornamos com esta reportagem. Até já! A história da criação do Bunkyo está ligada às comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo, realizadas em 1954, e a necessidade de reaculturação da comunidade no pós-guerra. Os imigrantes japoneses construíram um patrimônio invejável e um legado cultural maravilhoso. E como será o futuro? O futuro da comunidade há de ser entendido não como uma comunidade fechada, com quadro social composto apenas de descendentes de japoneses. Eu acho que esse quadro tem que evoluir, conseguir atrair, independentemente da origem racial, todos aqueles que têm uma afinidade com a cultura japonesa. E nós não conseguimos ainda fazer aquela transição efetiva para a terceira geração. Então, poucos diretores estão participando efetivamente da atividade do Bunkyo. Essa educação tipo cultura japonesa, colocando para a educação brasileira. Eu acho que nós devemos aproveitar esse momento, fazer uma interação da comunidade nipo-brasileira com as autoridades brasileiras nos mais diversos escalões. Usando, por exemplo, o Museu da Imigração, que é um cartão postal do Bunkyo. O Bunkyo tem que se afirmar como uma entidade líder, entidade central de toda a sociedade nipo-brasileira e assim expandir o seu nome junto aos ministérios, junto às secretarias, junto às mais altas autoridades da República. Atualmente, o Bunkyo abriga um prédio de 9 andares, o maior museu histórico da imigração japonesa no Brasil, 2 amplos auditórios reunindo 22 comissões temáticas ligadas à cultura japonesa. Tudo isso em área construída de 18 mil metros quadrados. O sonho dos imigrantes se tornou realidade. Como é que você vê essas mudanças, né, ao longo da história do Bunkyo e em que sentido ela caminha? Sim. Bom, se nós contarmos no início da imigração, que isso aconteceu há 107 anos atrás, os imigrantes, né, tiveram uma... O Bunkyo surgiu exatamente há 60 anos, mas justamente para atender aos anseios, essa necessidade dos imigrantes é que foi criado o Bunkyo. E o Bunkyo, dessa fase, eu acho que contribuiu em muito na transformação da própria comunidade nipo-brasileira. A história da amizade Brasil-Japão está completando 120 anos. A imigração japonesa, 107 anos. O Bunkyo comemora 60 anos. Os caminhos da imigração japonesa foram abertos pelos nossos antepassados. Foi uma história épica e, sem dúvida, vitoriosa. Agora, qual será o papel das novas gerações? Estarão preparadas para zelar por esta herança extraordinária? Eu creio que nesse anos todos nós estamos encontrando uma grande dificuldade na manutenção do Bunkyo, principalmente pelo o que nós notamos um certo desinteresse dos mais jovens pelas coisas que acontecem nessa entidade e também em outras entidades, acredito. Em minha família mesmo eu tenho... As minhas filhas não me acompanham. Elas querem saber de outras atividades, então precisam pedir. Sim. Tem que atender o que eles querem. Né? Sim.
E é um bom laboratório, a própria casa é um bom laboratório para isso. Então eu acho que essa geração está se enfraquecendo. Eu, quando escrevi esse livro e fazendo a leitura dos textos que os outros escreveram, eu fiquei admirado com o empenho, capacidade e determinação dos I6, que conseguiram construir esse gigantesco prédio que condições adversas. Que nós Niceis não teríamos condições de fazer. E conseguiram reunir, naquela época, com toda a dificuldade de linguagem materna, reunir as maiores autoridades brasileiras em torno dos seus eventos. Trazer, por exemplo, um governador de estado, um presidente da república. Isso, os Niceis, lamentavelmente, nem no centenário não conseguimos fazer isso. Não é? Então, nós devemos tirar chapéu para os nossos ancestrais e tributar a eles todo o mérito, toda a homenagem possível. Tudo aquilo que Bunkyo tem se deve ao esforço, dedicação, carinho, determinação dos I6. Viva!